Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos falar sobre os sólidos geométricos e também sobre algumas relações entre elementos dos sólidos geométricos. Os corpos redondos são sólidos geométricos que possuem ao menos uma superfície curva. Quando colocados em determinada posição sobre um plano inclinado, os corpos redondos rolam. A esfera vai sempre rolar, mas o cone e o cilindro que aparecem aí precisam estar em posições específicas para que isso ocorra. E outra característica dos corpos redondos é essa. Se você atravessa esse sólido por um plano, uma possível secção plana que vai ser formada na interseção do sólido e do plano é um círculo. Como exemplo de corpos redondos, a gente tem aí o cone, o cilindro e a esfera. E tem também os poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são planas e poligonais. Os poliedros não rolam se forem colocados em planos inclinados, porque não têm superfícies curvas. E uma outra característica é essa. Se atravessarmos o poliedro com um plano, a secção plana obtida na interseção, na região do corte ali, vai ser um polígono. Como exemplos de poliedros, a gente tem a pirâmide. Nesse caso aí, a pirâmide é hexagonal. Tem os prismas, a gente tem o exemplo de um prisma triangular e de um prisma hexagonal também, e o octaedro. Os poliedros possuem alguns elementos. Todo poliedro tem faces, que são os polígonos que compõem a superfície do sólido, tem as arestas, que são os lados comuns a duas faces do poliedro, as arestas são a junção de duas faces, e os vértices, que são as pontas do poliedro. Os vértices são formados no encontro de duas ou mais arestas. Os poliedros podem ser classificados como convexos e não convexos. Você vê aí o exemplo de um poliedro convexo e todos os vértices nesse caso, nesse poliedro aí, estão apontados para fora do sólido. Não existe nenhuma reentrância, não existe nenhum furo no sólido. Agora você vê o exemplo de um poliedro não convexo. Veja que aqui nessa parte mais central do sólido, há vértices que estão apontados para dentro do sólido. Então esse sólido aqui ele possui reentrâncias. E você vê agora outro exemplo de poliedro não convexo. Veja que tem vértices apontados para dentro do sólido e além disso esse sólido tem um furo aí. Existe uma equação que relaciona o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Essa equação é a relação de Euler. A gente escreve Euler e não tem problema nenhum falar desse jeito, mas a pronúncia correta eu suponho que seja algo próximo disso aqui, Euler. Então, se você ouvir por aí gente falando relação de Euler e relação de Euler para poliedros, é a mesma coisa, tá bom? A relação é essa aqui, V menos A mais F igual a 2. Ou seja, em um poliedro convexo, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Anota essa relação porque ela vai aparecer em várias atividades. Número 1. Verifique a relação de Euler preenchendo a tabela abaixo. Veja que todos os poliedros que estão na tabela são convexos, então a relação tem que funcionar, mas para isso a gente tem que contar os elementos dos sólidos direitinho. Essa contagem dos elementos eu vou deixar por sua conta, tá bom? Aqui eu vou ser mais direto e aí você confere comigo. O primeiro sólido é um cubo, ele tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. O segundo sólido é um bloco retangular, também possui 8 vértices, 12 arestas e 6 vértices. O próximo sólido é uma pirâmide quadrangular, ela tem 5 vértices, 8 arestas e 5 faces. O próximo sólido é uma pirâmide pentagonal, tem 6 vértices, 10 arestas e 6 faces. E o último sólido é um prisma triangular, que tem 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. Como esperado, a relação de Euler foi verificada aí em todos os casos. Número 2. A figura a seguir mostra um prisma pentagonal reto.
quantas faces, arestas e vértices, respectivamente, tem esse prisma? Esse sólido tem duas faces, que são as bases pentagonais, e 5 faces laterais retangulares, isso dá um total de 7 faces. Há 10 arestas nas bases, 5 em cada uma, mais 5 arestas laterais, isso dá um total de 15 arestas. E há também 10 vértices, 5 em cada base, portanto, a alternativa D é a resposta correta. 7 faces, 15 arestas e 10 vértices. Número 3. A figura representa um prisma reto. Se F é o número de faces desse prisma, V o seu número de vértices e A o seu número de arestas, o número V mais F menos A é igual a quanto? Olha, a gente nem precisava fazer a conta, porque isso tem a ver com a relação de Euler. E o sólido geométrico aí é um poliedro convexo, mas vamos contar os elementos. São 5 faces, 2 triangulares, que são as bases, e 3 faces laterais, são faces retangulares. São 6 vértices, 3 em cada base, e são 9 arestas, 3 em cada base e 3 laterais. Vamos ver então qual é o valor dessa expressão. Substituindo as letras pelos valores, fica 6 mais 5 menos 9. 6 mais 5 dá 11, e 11 menos 9 é igual a 2. Então, o resultado dessa operação é 2, como esperado, portanto, a alternativa B é a resposta correta. Número 4. A figura a seguir é de um prisma hexagonal reto. O quadro mostra como 4 estudantes classificaram como verdadeiras, V, ou falsas, F as proposições 1 e 2 sobre esse prisma. Primeira proposição. Nesse prisma existem 4 pares de faces paralelas. Vamos ver? Olha só. Aqui temos uma base e lá do outro lado temos outra base. Essas duas bases são duas faces e elas são paralelas. Agora veja essa face lateral retangular. Ela é paralela a essa face que está aqui embaixo. Essa face aqui onde eu estou passando o cursor agora, ela é paralela a essa outra face de cá, que também é retangular, onde eu estou passando o cursor. E finalmente, essa face onde eu estou passando o cursor agora é paralela a essa outra face aqui embaixo. Então nós temos 3 pares de faces laterais que são paralelas e temos também as duas faces que são as bases que também são paralelas. Portanto, a afirmativa 1 é verdadeira, existem realmente 4 pares de faces paralelas, o Arthur e o Celso então acertaram. Proposição 2. O número de arestas desse prisma é igual ao número de seus vértices. Esse prisma tem 18 arestas, sendo 6 em cada base e 6 laterais. E tem também 12 vértices, sendo 6 em cada base. Então, a segunda afirmação é falsa, o número de arestas é maior que o número de vértices. Então, o Arthur acertou de novo e, nesse caso, a Doris também acertou. Portanto, a alternativa A é a resposta correta porque o Arthur foi o único que acertou as duas classificações. Número 5. A figura a seguir é de um bloco retangular. Representando por F o número de faces desse bloco retangular, o número de arestas é igual ao que está em qual alternativa? Olha, esse bloco retangular possui 6 faces e 12 arestas, então o número de arestas é igual ao dobro do número de faces. 2F então, né? Portanto, a alternativa C é a resposta correta. Número 6. Na figura estão representados um prisma reto de base retangular e uma seção MNGH desse prisma. Sobre o prisma reto de base retangular são feitas as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. ABCD é uma face, CD é uma aresta e A é um vértice desse prisma. Vamos verificar. Ó. ABCD é essa face que está aqui embaixo, certinho. CD é essa aresta aqui que está em tracejado. E A é um vértice. Então está certinho, a afirmativa 1 é verdadeira. Afirmativa 2. MNGH é uma face, GH é uma aresta e N é um vértice desse prisma. Vamos verificar. MNGH, como foi dito, não é uma face, e sim uma seção plana aqui interna a esse sólido. GH é sim uma aresta, agora N não é um vértice do prisma, é um vértice dessa seção plana MNGH. Portanto, a afirmativa 2 é falsa. Afirmativa 3. CDHG é uma face, CD é uma aresta e D é um vértice desse prisma. Vamos ver, ó.
CDHG. Está aqui. É uma face, correto? CD é uma aresta, tudo bem? E D é o vértice que está lá atrás. Ó. Então, a afirmativa 3 é verdadeira. Afirmativa 4. NCG é uma face, NG é uma aresta e G é um vértice desse prisma. Olha, NCG é um triângulo, não é uma face. NG é um dos lados dessa seção plana que está aqui interna ao sólido. E o ponto G sim é um vértice desse prisma. Mas a afirmativa 4 vai ser falsa porque as duas primeiras informações que aparecem são falsas. Portanto, estão corretas quais afirmativas? Apenas afirmativas 1 e 3, então a alternativa C é a resposta correta. Número 7. A figura abaixo representa um octaedro. O número de vértices V, de faces F e de arestas A são, e aí nós temos 4 opções de resposta. O octaedro possui 6 vértices. Tem também 8 faces triangulares e 12 arestas. Bem simples, né? Então, a alternativa D é a resposta correta. Número 8, uma questão do Enem. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal é igual a quanto? Para resolver essa questão, a gente vai precisar usar a relação de Euler. V menos A mais F é igual a 2. De acordo com o texto, são 20 vértices e 30 arestas. Veja que eu fiz aí essa substituição. Resolvendo essa equação que aparece agora, nós vamos encontrar o valor de F, que é o número de faces. 20 menos 30 é igual a menos 10, então fica menos 10 mais F igual a 2. Passamos o menos 10 para o segundo membro, ele vai somando, aí fica F igual a 2 mais 10. Portanto, F igual a 12, então a alternativa B é a resposta correta, o número de faces utilizadas é igual a 12. Número 9, uma outra questão do Enem. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato é o de uma pirâmide conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R e S ao longo dos segmentos tracejados ilustrados na figura 2. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica cujos números de faces, arestas e vértices são, respectivamente, iguais a quais valores? Antes do corte, a pirâmide tinha 5 faces, que são a base quadrangular mais as 4 faces laterais. Eram 8 arestas, sendo as 4 da base mais 4 arestas laterais. E havia 5 vértices, os 4 da base mais o vértice que une as arestas laterais, que é chamado de vértice da pirâmide. E o que acontece depois dos cortes? Surgiram 4 novas faces, que são os 4 pequenos triângulos. Com isso, o total de faces passou a ser igual a 9. Em relação ao número de arestas, cada corte em formato triangular fez aparecer 3 novas arestas. Como foram 4 cortes, 12 arestas novas. Portanto, depois do corte ficaram 20 arestas. Cada corte novo formou uma face triangular e os triângulos possuem 3 vértices, cada um, né? Porém, para cada triângulo novo aparecer, os antigos vértices da base da pirâmide tiveram que desaparecer. Então, apesar de terem sido criados 12 novos vértices, 4 foram eliminados nesse processo. Portanto, passam a ser 13 vértices. Então, a alternativa A é a resposta correta. São 9 faces, 20 arestas e 13 vértices. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!